Maurício Mendes na área em mais um Vida Oncast super especial. Gente, eu tô meio cansado, gente. Eu tô exausto, não sei. Olha, você já reparou que tá todo mundo assim? Hoje em dia você pergunta, oi, tudo bem? A pessoa responde, tô cansado. Eu falei, nossa, eu também. As pessoas hoje parece que viram um mantra, né? Tô cansado, tô exausto. Eu tô trabalhando demais. É porque meu filho, porque as contas pra pagar. Será que tudo isso tem a ver com o quê? Com o seu corpo? Com a sua mente? Será que existe diversos tipos de cansaços? Hein? Então vamos descobrir hoje, porque nós temos pessoas para falar sobre esse assunto. E se você está se sentindo cansado, calma, nós vamos dar a solução hoje para você. Mas antes, Maria, roda a vinheta! E atenção, você que está cansado, calma, porque nós vamos entrevistar eles que não estão cansados de responder as nossas perguntas aqui. Primeiro, o doutor Aloísio Proença dos Santos, que é cardiologista. Bem-vindo, doutor Aloísio. E o nosso queridíssimo, que já participou aqui, dentista, Felipe Gomes de Oliveira. Tudo bem? Bem-vindos. Obrigado, muito obrigado. É verdade que as pessoas estão se sentindo mais cansadas? Isso aí tem a ver com o quê? Conta pra mim, eu já soltei a bomba agora pra você. Doutor, começa com você. Bom, estamos vivendo uma verdadeira epidemia de cansaço, né? É mesmo? Né? Como você disse, hoje praticamente virou um mantra a palavra cansaço. E hoje isso reflete muito o estilo de vida, né? Vamos colocar aí essa vida moderna que estamos vivendo, que começou a ganhar umas dimensões que até então não tinha. Né? E hoje, com o advento da tecnologia também andando muito rápido, e o ser humano está correndo atrás e está até um pouco difícil de conciliar essas duas coisas. Então hoje a gente tem impacto na vida de várias fontes de cansaço, não são uma só. Né? Até um tempo atrás, quando uma pessoa falava que ela estava cansada, a gente obviamente pensava numa doença física puramente. Hoje já não. Hoje a gente já tem que elencar outras coisas muito além do físico, né? O mental, sensorial, e daí a gente pode estipular aí algumas delas conforme a gente vai batendo um papo. Aí a gente vai especificando mais detalhadamente cada uma delas. Perfeito. Felipe, você se sente cansado? Eu sou muito suspeito para falar, porque realmente eu vivo cansado, né? É mesmo? Eu vivo cansado. Em que sentido? Como é que é esse cansaço? Só exemplifica. Já é difícil de levantar, né, já de manhã, né? Então eu acho que a gente saber diferenciar o cansaço da preguiça também, né? E também tem, quando na hora que ele começou a falar, eu fiquei pensando aqui, será que é cansaço ou será que é preguiça, né? Eu acho que é importante a gente saber também diferenciar isso, né? Pra gente não falar todo o tempo, né? Estou cansado, né, à toa, né? Porque realmente às vezes pode ser só uma preguiça mesmo, né? Engraçado isso que ele falou, é interessante, né? Mas hoje a preguiça, eu vejo assim que praticamente ela não existe mesmo. Que as pessoas realmente de fato estão cansadas por um motivo. Mas de forma geral, né? Especificamente tem que analisar cada caso. Ou seja, o que eu queria dizer a princípio é que se uma pessoa se sente cansada, independente da causa que a gente vai chegar no final, tem que fazer uma avaliação médica, isso é importante. Ok, então a avaliação já é importantíssima. A gente tem, antes de chegar nas doenças propriamente ditas, tem 3 causas hoje que até colocam ela de forma separada, mas eu costumo colocar elas juntas. Tá? Que é a mental, a social e a sensorial. Tá. Eu acho que elas estão conectadas de forma tão íntima que a gente não consegue separar. Mental, social e sensorial. E sensorial. Ou seja, o que seria cada uma delas? A social é que a gente está tendo cada vez mais uma cobrança de forma geral, de metas, de uma vida social plena, né? Em virtude das redes sociais, que leva as pessoas a uma autocobrança que às vezes ela não precisa daquilo. Né? Então por isso que eu falo da social, você já tem a sensorial. O que eu falo sensorial é esse apego a tempo de tela, de ficar exposto há muito tempo, ou seja, já estão ligadas. E acaba se levando ao mental, que a pessoa acaba ficando depressiva ou ansiosa. Então, essas 3 coisas, apesar de muitos separar cada uma delas como uma coisa, eu vejo isso como muito íntimo, esses 3 pontos. Né? Então, ou seja,
ao mesmo tempo estão ocorrendo os três. Ele está sensorialmente hiperconectado ali, ao mesmo tempo ele está se cobrando em relação ao que ele está vendo em relação aos outros. Parte social. Parte social, e mentalmente ele já está ali entrando num processo de ansiedade ou até depressão. Então, meu ponto de vista é que as três coisas não são separadas, elas estão interconectadas de uma forma aí muito plena, na verdade. Às vezes, quando eu acordo de manhã e lembro que eu dormi pouco, né, seja por motivo qualquer que seja, eu me sinto já mais cansado. O lance de dormir, né, você ter o descanso daquelas famosas 8 horas, 7 horas, isso aí já dá, pelo menos para mim, funciona muito, né? Claro, né, vamos falar de sedentarismo, podemos falar da alimentação, podemos falar do sono e da parte social, que aí entra hoje os devices, né, as redes sociais e tudo mais. A Espanha acabou de proibir, até os 16 anos, não pode ter rede social. Né? A Austrália está entrando nessa e outros países e tal. Né? Então, para as crianças, os jovens, que já estão cansados. Como é que um menino de 15, 16 anos, com hormônio na lua, com a juventude, como é que ele se sente cansado? Quantos anos você tem, Felipe? Tenho 32. Você não tem o direito de estar cansado. Aí você fala comigo, fique quieto, eu tenho o direito. E o seu cansaço tem a ver um pouco com o que ele acabou de falar? Eu acho que, na verdade, é tudo um conjunto mesmo, como você disse, né? E eu acho que a parte do sono também, ela é muito importante, né? Porque se você, pelo menos eu sinto dessa forma, né? Se você começa a semana ruim já, né? Tipo, dormindo pouco, né? Você dormiu mal, e você vai estendendo isso durante a sua rotina da semana, trabalho, academia, você vai chegar no meio da semana, você tá exausto, você já não tá mais tão produtivo, você já tá falando assim, pelo amor de Deus, chega sexta-feira que eu quero chegar em casa e dormir na hora que eu chegar e acordar sem despertador, né? Pra poder, né? Parece que dá um reset no corpo, né? Pra você começar a semana seguinte já com o corpo mais relaxado, né? E conseguir produzir mais. Pelo menos eu tenho essa sensação. E essa questão de produção também é outra coisa que está impactando bastante. Porque está cada vez mais crescente uma corrente, por um lado, que das metas, produções, etc, etc. Né? Então, por muitas pessoas deixaram de entender que descansar faz parte do processo de produtividade. Porque se você não descansar adequadamente, você não vai produzir. Né? Então, aquela história de que enquanto você dorme, o outro está produzindo, na verdade isso cai por terra em 2 segundos. Né? Porque descansar faz parte do processo. Se você não tiver a mente descansada e um corpo descansado, você não vai produzir 24 horas por dia. Se não carregar o celular, ele não vai funcionar. Não então vai o nosso funcionar. corpo precisa ser carregado também. Exatamente, é da mesma forma. Deixa na tomada aí 8 horas que... Sim, então muita gente hoje está até se sentindo culpada de descansar. Porque eu não estou sendo produtivo, eu Não tô estou sendo dormindo. produtivo, porque essa cobrança está vindo, né, tá tão grande que a pessoa acaba tendo um complexo de culpa onde não deveria. Né? E, por outro lado, já começaram a quebrar essa bolha, né, porque recentemente começou uma evasão, né, de pessoas que tinham comprado o sonho de uma vida executiva plena, de produção, de produtividade extrema, hoje está levando o caminho inverso. Hoje está com o sonho de ir para uma cidade do interior, de 30 a 50 mil habitantes, uma vida mais pacata, porque chegou à conclusão que ficar se matando de uma forma... Não que o trabalho... Não é que eu estou condenando o trabalho, pelo amor de Deus, mas o excesso de cobrança, né? E a pessoa se sentir no dever de ter um excesso de produtividade além daquilo que lhe é conferido. Isso começa a dar um desespero na pessoa, uma Começa a dar um ansiedade na desespero. pessoa, o mental dela começa a pifar. E não vamos nem falar às vezes de um burnout, né? Do excesso de trabalho. Sim. Que dá daquele piripaque que a pessoa vai até pro pronto-socorro achando, o que eu tenho? O cara, você faz todos os exames, você não tem nada. Isso aí é um rebote de estresse. Aí o burnout e a depressão e outras doenças, né? Que aí entram as doenças. Também rotular diretamente como depressão, ansiedade ou burnout, também é outra coisa muito perigosa, né, de dar um diagnóstico muito precoce.
seja, a gente deveria considerar realmente que seja algo simplesmente psicológico ou mental, depois que você exclui que não tem nada orgânico. Ou seja, você não tem nenhuma doença orgânica. Você pode ter só o teu mental, que é uma doença, de todos os modos, é uma doença mental, né? Mas não está afetando o corpo. Você pode ter uma doença física e você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falei lá no começo que a avaliação médica se faz muito importante para você saber onde que está o limite de cada coisa. Aproveitando, qual doença tem como sintoma principal o cansaço? Olha, a gente tem algumas doenças, na verdade, hoje que dá. Por exemplo, temos transtornos da tireoide, como o hipotireoidismo. Olha. Já passou, graças a Deus, no passado, mas tem uma coisa que ainda permanece, que chama Covid longa. Covid longa? Que dá muita sensação de cansaço, de fraqueza. Algumas pessoas até têm lapsos de memória, além do cansaço. Então, ou seja, a Covid longa é uma coisa que vem impactando ainda, apesar de ter ficado, entre aspas, aí no passado, né? Parece que foi tão longe, mas foi há 5 anos atrás, né? Mas a Covid longa é uma das coisas que causa cansaço, assim, bastante. E temos as causas cardiológicas, como insuficiência cardíaca, né? Temos transtornos hormonais, deficiência... Mulherada no climatério, que nem sabe que entrou exatamente. já na pré-menopausa, enfim. Temos transtornos tanto na mulher quanto no homem. Deficiências de vitamina B12, tem algumas doenças que de absorção de B12 diminui, que leva ao transtorno da absorção de vitamina B12. Então ela cai, por isso que a avaliação médica se faz fundamental. Então, outro detalhe aí que a gente pegando o gancho, é que repor certos suplementos sem essa avaliação também é bem inadequada. O cara ouviu um influenciador ali falando, toma isso que você vai ficar bem, mas você não sabe se você tá precisando. Às vezes você tem B12 lá no talo, o cara tá tomando mais B12 ainda. E outra, não é só repor, é saber a causa por que não tá absorvendo, né? Que de repente você tá só tampando o sol com a peneira e a causa, a base do negócio tá lá continuando. E pode ser alguma coisa até grave. Até grave, exatamente. O que você diria para as pessoas, para elas, no dia a dia delas, para descansar? Agora, eu preciso descansar. Eu preciso também dessa resposta, né? Porque eu vivo cansado também, né? Na hora que eu souber a fórmula para poder descansar e falar assim, nossa, além do sono, né? Aí eu vou chegar e vou falar assim, agora sim, tá tudo ótimo. E você tem essa noção que se sente cansado e você não tem a noção por que você está cansado. É porque, na verdade, eu acho que é mais questão de rotina mesmo, sabe? Porque... assim, querendo ou não, essa rotina louca, né, de São Paulo, né, trânsito, e aí você querer conciliar a academia, né, depois o trabalho, então aqui, você acaba saindo cedo, acordando cedo, saindo cedo de casa para não pegar trânsito, aí você chega no trabalho, trabalha, sai do trabalho, vai para academia, e depois da academia você pega trânsito para ir para casa, aí você chega em casa à tarde. Enfim, uma vida numa cidade grande é caótica realmente. E aí você chega à tarde em casa, e você vai começar a fazer as coisas em casa. Então aí você vai, janta, aí você tira as coisas da academia para poder botar para lavar, arruma a bolsa e tudo mais, arruma a marmita. E na hora que você vai ver, você vai dormir 10 horas, 11 horas, até você realmente conseguir desligar, né? Porque às vezes você tá cansado, o corpo tá cansado, mas a mente tá lá. E se ficar no celular ainda aqui, Exato, rolando... aí você não consegue dormir. Aí quando você vai ver, você não tem 7 horas de sono, né? Exatamente. E uma das coisas assim, que é muito simples de fazer... Para descansar, é a higiene do sono. Como é que é a higiene do sono? Ou seja, um dos primeiros pontos de você, ou seja, hoje, com o tipo de vida que estamos vivendo hoje, 1 hora antes do teu horário programado para você dormir, tchau celular. Tchau celular. Tem, inclusive, bloqueios que você coloca um horário que ele bloqueia e você não consegue nem usar. Exatamente. Tá bloqueado. Claro, você pode desbloquear, mas... Você pode bloquear, mas, ou seja, um dos pontos é você já começar a se desacelerar, não fazer uso de bebidas energéticas, de cafeína, isso principalmente depois das 4, 5 da tarde. Mas hoje, pelo padrão de vida que a gente vive hoje, um dos pontos fundamentais de higiene do sono é pelo menos 1 hora, o ideal seria até mais, sem tela. E alimentação? Tem aquele lance de você tentar se alimentar também não em cima da hora de você dormir? Sim, até sim. para você, né, não ficar ali. Tem gente que tem refluxo, inclusive, tem uma série de coisas. Exatamente. Você já tem uma alimentação mais leve para justamente não ter aquele peso, ter uma digestão mais fácil, porque senão você vai ficar com
o estômago pesado, sensação de plenitude que a gente fala, e vai prejudicar teu sono também. Comer aquele pratão de macarrão com não sei o que e já deitar. Exatamente, não é Não é o nada ideal. viável, nada viável. Tem que ser light. É. Olha aí, gente, que dica maravilhosa. Você quer ter saúde completa? É com a Apvida Mais Odonto. Faça o seu plano odontológico, inclua os seus dependentes, aproveite que tem uma rede credenciada enorme, emergência 24 horas. Então vai lá, acesse o site que está na sua tela e sorria mais. E uma coisa que eu acho que aí serviria para tudo, na verdade, que está faltando em todos os níveis, que é a atividade física. Tá. A atividade física hoje é uma coisa que é essencial e que melhora tudo. Ou seja, eu sempre costumo dizer que Deus deu bastante articulação que é para a gente se movimentar bastante. Né? Acho que tudo que de articulação que a gente tem é para fazer uso delas, entendeu? E comigo acontece uma coisa, até vou fazer um parênteses aqui, comigo acontece uma coisa muito interessante, porque para quem não me conhece, a princípio eu falo assim, nossa, que cardiologista gordo. E agora, para quem me conhece há algum tempo, ou que não me vê há algum tempo, fala, nossa, você fez bariátrica? Eu falo, não fiz bariátrica, porque eu cheguei a pesar 190 quilos. Eu emagreci 65 quilos. Que maravilha! Isso era pré-canetas, deixo claro. Ah, sim. Ainda não existiam as canetinhas. Não existiam as canetinhas e também que eu tenho síndrome de Meniere, então as canetas são, de forma geral, contraindicadas para quem tem síndrome de Meniere. Então o meu tem que ser em outras vias. Ou seja, você perdeu 65 quilos. E 5 quilos. 65 quilos. Você quase me perdeu. Então, exatamente. Então, ou seja, só que eu já tenho uma rotina que eu faço atividade física 5 vezes na semana e faço acompanhamento com nutricionista já há muitos anos. Que legal, doutor. Então, assim... Que belo relato você está falando, então, viu? ou seja, você tem que fazer... Força de vontade. Você tem que fazer força de vontade e ter o estímulo da recompensa, que hoje está muito fora de moda, né? As pessoas hoje não conseguem enxergar a recompensa como um estímulo, né? Ou seja, pensa tanto na produção e nas metas. Isso. E esquece que o resultado deveria ser um estímulo prazeroso. Prazeroso, Não o estímulo para ser mais meta. E que tipo de recompensa para você? Para mim, ou seja, é coisa simples. Eu vou contar uma coisa que parece bobagem, Sim. mas para mim, a primeira vez que aconteceu isso foi antes da pandemia, inclusive. Que temos um mundo pré-pandemia e pós-pandemia, né? Então, ou seja, eu fui para fazer uma viagem para Maceió. Primeira vez, depois de muitos anos, eu não precisei pedir para a aeromoça o extensor do cinto de segurança. Olha, você precisava do extensor do cinto de segurança. Não sabia nem que existia isso. Então, é coisa de gordo. E quando a primeira vez que eu viajei no avião, que eu não precisei do extensor, isso assim foi assim um momento para mim mágico. Que legal, você se emociona até. Exatamente. Ou seja, aquilo que realmente é uma recompensa grande, né? De todo o esforço, de toda a rotina, porque aí já não é mudança de hábito, aí você já tem um hábito, ou seja, aquela ali já é sua rotina. Né, já estava pré-estabelecida, já fazia parte de mim. E isso vem comigo até hoje. Né? Então, ou seja, eu já tenho minha rotina e que já está muito bem estabelecida e que me ajuda bastante. Tanto que se eu não perco a oportunidade de fazer atividade física. Por exemplo, se eu tenho a oportunidade entre escada rolante e uma escada tradicional, eu sempre opto pela escada tradicional. Interessantíssimo isso. Você vê que é um relato maravilhoso, né? Porque as pessoas às vezes estão aí cansadas, mas se você tem um resultado hoje e não modificar o que você está fazendo, o seu pré, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Para mudar esse resultado, precisa atuar, né? Na sua cabeça, na sua mente, na sua disciplina, Sim, alimentação, exatamente. Exercício físico e uma série de coisas que a gente fica falando isso aqui o tempo inteiro em todos os assuntos, mas a pessoa desliga e não vai mudar nada. Não vai. Porque é difícil, você precisa também de alguém que talvez cobrando. Pega alguém para cobrar junto, né? Falar, tá junto com fazer você. Parceria, estimular um ao outro. Um ao outro, porque sozinho realmente... Exatamente. E tem uma coisa que às vezes é muito particular de cada um, que aí que são os hobbies. Né? Para você desligar do mundo. A hora que você está fazendo aquilo, é ter um mundo. Por exemplo, eu sou apaixonado por cinema, sou um cinéfilo de carteirinha, entendeu? Então, ou seja, eu estou dedicado, eu sei muita coisa de detalhes, pesquiso sobre atores, produção, como que foi. Mas esse é o meu hobby.
Entendeu? Agora, cada um tem o que gosta, né? Ou seja, você dá Jogar um basquete. você dá um tempo pro espaço dentro da sua agenda para praticar alguma coisa, também é relaxante, faz parte de tudo, né? E dá desacelerada. Perfeito. E aí, aí é, como eu falei, né? Cada um tem o seu ponto. Doutora Luísa, foram dicas maravilhosas. E a gente, toda vez, fala a mesma coisa. Parece que passou já o tempo rápido, a gente tem um tempo curtinho e eu acho que a gente conseguiu abranger. Daria umas 3 horas de assunto aqui. Queria agradecer, Felipe. Doutora Luísa, obrigado também. Espero que vocês voltem aí, tá? Espero que tenham gostado também. E que você aí de casa não se sinta tão cansado, tá? Esse foi mais um Vida Oncast e aproveita para fazer um comentário aí também, contar a sua história. Vai lá e conta a sua história do que você está fazendo para diminuir esse seu cansaço, tá bom? Um beijo, abraço, valeu, tchau, tchau.